Muito bem, a gente vai começar agora uma aula sobre gestão de projetos, começando a falar dos cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos PMBOK. Você vai ver aí, tá? Essa primeira aula, que é a aula 2.1, a gente vai fazer uma visão geral dos grupos de processos. Eu te digo que a gente viu isso lá na aula de ciclo de produto, de projeto e de produto. Eu citei, né? Agora a gente vai começar a ver mais detalhadamente, porque cai muita coisa desse bagulho aí em concurso, né? Sobre termo de abertura, EAP, lições aprendidas. Você vai ter várias coisas que acontecem dentro desses grupos que precisa saber para acertar questões de concurso, certo? E você já sabe, olha aí para a tela, você já sabe como é que funciona aqui, né? Eu vou aí nessa tela em preto, né? Eu vou começar a escrever, te ensinar a aula, mas a gente tem aí o texto resumo, tem exercícios aqui, ó, vários exercícios que caíram em concursos, tá? E se você quiser esse material aí, você ajuda o canal acessando o ADM Academy. O link tá aí na descrição, tá aí no primeiro comentário. Você acessa o ADM Academy, vem estudar comigo para aprender tudo que você precisa de gestão de projetos e outros cursos que tem lá, tá bom? Lembrando que aqui no canal, no meu canal, você tem a aula grátis. Lá no ADM Academy, você tem essa mesma aula grátis. Você pode estar assistindo, inclusive, essa aula dentro do ADM Academy, com a diferença que você tem acesso ao material. E também com a diferença que tem outros cursos lá que não estão no ADM Academy, tá bom? Acho que não estão no YouTube gratuitamente. Então, seguindo lá, vamos lá. Vamos começar. Eu vou colocar aqui, ó, grupos. Opa, muito grande. Então, vamos lá. Grupos de processos. E você deve lembrar, então, que são 5 grupos. Entenda que esses 5 grupos de processos, eles são gerenciais. É muito importante falar isso, porque quando você encontra ciclo de projeto, ciclo de produto, grupo de processo, você precisa entender que tem o ciclo de projeto, que muitas vezes se sobrepõe a isso aqui, ou seja, vem com os mesmos nomes, mas isso eu já expliquei na aula passada, na aula que eu falei de ciclo de produto. Mas muitas vezes na banca vem exatamente essa nomenclatura, grupos de processos gerenciais ou grupos de processos de gestão. Ou às vezes, dentro já do contexto de gestão de projetos, simplesmente grupos de processos, certo? Então, são 5. E esses grupos de processos é que fazem com que o gestor, o gerente do projeto, vá gerenciar o projeto até o fim. Porque o projeto ele precisa ter momentos em que ele vai se iniciar, então vai ter vários processos dentro da iniciação. Aí depois ele vai para o planejamento, e tem vários processos dentro do planejamento. Aí você vai para a execução, aí você tem vários projetos da execução. Então veja, entenda, eu não estou falando dos processos, eu estou falando dos grupos dos processos. Então, dentro da iniciação é um grupo, certo? Planejamento é outro grupo, tem vários processos lá dentro. Execução é outro grupo, tem vários processos lá dentro. Beleza? Aí você vai, monitoramento, controle, encerramento. Todos esses são grupos, o que significa que um grupo tem várias coisas dentro do grupo, certo? Então vamos lá. Vamos explicar isso, que muita gente pensa que é o processo de planejamento, é o processo de iniciação, é o processo de execução. Não é o processo, é o grupo. Grupo, ok? Legal, vamos lá. Então a primeira coisa a se falar aqui é justamente do grupo 1, que são os processos de iniciação. Então aqui o projeto, os processos, eles vão estar, os processos que estarão aqui dentro, eles vão estar na fase de ideias, eles vão estar na fase de, estamos iniciando, será que vale a pena? Será que vale a pena esse projeto? Tá entendendo? Só, tá vendo? Ideias, não começou nada ainda. Nada foi feito, só estamos pensando, tá? Então, ó, quem são os stakeholders? Tô só pensando. Ei, quem são os stakeholders? Tô só pensando. E aí, quem vai ser o gerente? Quem vai ser o gerente desse projeto? Tô só pensando. Minha letrinha tá horrível hoje, né? Deixa eu melhorar, pelo menos o gerente, deixa eu escrever direito. Gerente. Quem é o gerente? Então, aqui na iniciação, galera, tem um bagulho muito interessante chamado TAP.
deixa eu te explicar uma coisa. A gente vai fazer uma aula para falar sobre cada grupo de processo. Uma aula para cada grupo. Essa aula é uma visão geral, tá? Então a gente vai falar sobre iniciação mais detalhadamente. A gente vai falar sobre todos mais detalhadamente. Mas nesse começo é só uma visão geral. E nessa visão geral eu quero te falar que esse grupo aqui de iniciação, esse TAP é muito importante. Porque o que é o TAP? O TAP é o termo de abertura do projeto. Eu não vou escrever aqui, entenda o seguinte. Esse material que acompanha essa aula está tudo lá com mais detalhes para você aprender, um monte de coisa. Exercício para você fazer, tá? Então eu vou te falar, não vou escrever, mas vou te falar. Termo de abertura do projeto, ok? Então essa é a iniciação, o bagulho, processos de começo, certo? Processos de começo. Vamos prosseguir. Depois, vou colocar aqui o número 2. A gente tem os processos de planejamento. Então, nos processos de planejamento, o que você faz? Você, ora, planeja, né? Planeja o quê? Planeja a qualidade do projeto, planeja os riscos, planeja aquisições, planeja comunicação, entre outras coisas, tá? Então, no planejamento, ora, vai ser produzido o plano. No planejamento, a gente tem um bagulho interessantíssimo que costuma cair, que é o seguinte: escopo, cronograma e custos. Então, o planejamento do projeto vai ter isso. Porque aqui, gente, bem aqui, eu vou tentar mais para cá, ó. Aqui já não está mais no campo apenas de ideias. A gente não começou a execução, mas a gente já está vendo como fazer, certo? Então, o planejamento é, tá, legal, vale a pena fazer. Agora, iniciação, vale a pena fazer. Agora, planejamento, como? Vai definir o escopo, que é o que a gente vai precisar aqui, o que a gente vai elaborar aqui, vai definir quanto tempo vai demorar, o cronograma. Então, é a fase de planejar. Já fez alguma coisa? Não fez nada, tá planejando, beleza? Planejando. Seguindo, aí a gente vem para o 3, que é a fase de execução. Então, veja, no iniciação, vale a pena? No planejamento, como que a gente vai fazer? E na execução, agora sim, é hora de colocar em prática, certo? Então, agora na execução, gente, pensa comigo aqui. Quando eu vou executar qualquer coisa, eu vou botar a mão na massa, vou fazer na prática. Então, eu preciso de uma equipe, eu preciso das pessoas, eu preciso de materiais. Eu tenho a equipe, tenho material. E agora? Agora eu preciso realizar as atividades. Então, o processo de execução é o processo de realizar, de fazer, certo? Vamos lá. Então, na execução, eu vou colocar aqui, ó, realizar, certo? Na execução, fazer. Na execução, mobilizar a equipe. Na execução, grava isso aqui, ó, produzir, entrega. Inclusive, eu vou colocar aqui de branco um bagulho. Processos de execução, gente, são chamados de processos primários. Por que processo primário? Justamente porque ele produz essa entrega. Então você vai entender que existem 3 tipos de processo. Os primários, que é o seguinte: tudo que entrega valor para o cliente. Estou fazendo um produto, estou produzindo aquele produto, o cliente vai usar aquele produto, o cliente vai usufruir daquele serviço. Isso é uma entrega de valor para aquele cliente. Então, esse processo que entrega valor ao cliente é chamado de processo primário. Aí você tem o processo de apoio, que é aquele que vai... Eu vou explicar já isso aqui. Processo de apoio é processo de gestão. Quando eu terminar de explicar esses grupos de processos, eu vou voltar em cada um colocando se é apoio, se é gestão, se é primário. Na verdade, primário só tem esse. O único processo primário, volta aí. O único processo primário é o processo de execução, certo? É o único. Os demais processos não são primários, ou são de apoio, né, ou é de planejamento. Aliás, vamos lá. Já que eu já estou falando disso, né? Já fui inventar de falar. Então vamos começar. O processo de iniciação, gente, é um processo de gestão. O processo de planejamento, gente, é um processo de gestão também, mas também conhecido como processo de apoio. Os processos de gestão... Ficou horrível isso aqui, deixa eu apagar e fazer de novo. Ficou pior ainda. Os processos de gestão, eles são processos que vão, de fato, fazer o quê? O gerenciamento de todos os demais processos, inclusive os dele mesmo. Não estou satisfeito com isso aqui, do jeito que eu escrevi. Deixa eu apagar. Vou escrever novamente. Gestão.
gestão. Os processos de apoio são os processos que vão, tipo, o que eu fizer que vai apoiar o resultado é processo de apoio. Por exemplo, comprar material. Pô, comprei o material, processo de apoio. Para que um projeto funcione, você vai ter que comprar, por exemplo, tá, vamos lá. Que isso tem que ficar claro, que senão bagunça tudo, né? Ainda nem falei dos outros grupos. Olha só, você tem o processo que entrega valor ao cliente que a gente falou, que é o primário. Beleza. Aí você tem um processo que, embora não lide direto com o cliente, por que não lida direto com o cliente? Porque o processo que entrega o valor, que é o de execução, que vai fazer o produto, que vai fazer o serviço, o cliente toca direto no resultado dele, sabe? Você fez um produto, o cliente vai usar esse produto. Você fez um serviço, o cliente vai usufruir desse serviço. Então ele é primário. Agora, tem o processo que ajuda a construir isso, mas não vai direto com o cliente. Então, por exemplo, para eu construir um produto, existe lá a embalagem daquele produto. Aquela embalagem ela teve que ser feita, ou teve que ser comprada. Ou seja, teve um processo para a construção daquela embalagem. Eu tive que comprar matéria-prima. Eu tive que arrumar dinheiro. Então eu tive que, talvez, comprar equipamento. Então essa parada de vou comprar um equipamento que vai fazer o produto. Eu vou arrumar dinheiro que vai ajudar a manter os custos do produto, do serviço. Eu vou comprar material, que é para produzir o produto. Esses processos, eles não estão diretamente lá com o cliente, porque o cliente, ele só pega o produto pronto, ou o serviço pronto. Mas embora não estejam, eles apoiam para que esse produto fique pronto. E essas coisas de esses processos que vão fazer, o que a gente vai comprar, né? Que equipamento vai precisar? Isso está tudo no planejamento, beleza? Isso está tudo no planejamento. Então, por isso, planejamento, eles não só são de gestão, que faz a gestão de todos os demais, mas também são de apoio, beleza? Legal. Prosseguindo, mais um grupo de processos é o grupo de monitoramento e controle. E é aqui, ó, que se faz a seguinte pergunta: tá dando certo? Tudo que você faz na sua vida tem que ter monitoramento, tem que ter controle. Então, por exemplo, se você é chefe de um departamento e você fala assim, eu quero que todo mundo faça A, B e C. Você precisa monitorar, controlar, para saber se estão fazendo A, B e C. Para saber se não só se estão fazendo, mas se estão fazendo certo. Então, esses processos de monitoramento e controle são para ver se o que foi planejado, o que está sendo executado, de fato está acontecendo da maneira que tem que acontecer, certo? Então, são processos que vão monitorar e que vão controlar o resultado. E se não estiver acontecendo do jeito que tem que acontecer, esses processos vão trazer ajustes para que, se o projeto estava saindo do rumo, ele volte para o rumo, para o destino, para o caminho, para o objetivo certo. Então, vamos lá. Portanto, monitoramento e controle. Tá dando certo? É aqui, ó, que tem o acompanhamento. É aqui que tem relatório. Através do relatório, você consegue ver se muita coisa está dando certo ou não. É aqui, ó, gente, que tem correções. Isso aqui não tá legal, vamos fazer diferente. Isso aqui errou, vamos fazer de outro jeito. É aqui, ó, nessas correções que você identifica os desvios. Isso aqui tá indo para um lugar que não era para ir. É aqui que você atualiza o plano. Atualiza o plano. Por quê? Porque se o plano, de repente, gente, olha só. De repente, foi traçado um plano e aí tudo que foi sendo feito e tentando alcançar aquele objetivo, percebeu-se que não ia alcançar. Então a gente precisa fazer o quê? Ajustar, atualizar o plano inicial. Agora vai ser outro plano. Vamos pegar, é o mesmo plano, né? O mesmo plano, só que atualizado com a correção dos erros que foi encontrado no monitoramento e controle. Certo? Voltando para lá, a gente tem mais um grupo de processos. Sexto, que é o encerramento. E é aqui no encerramento que se pergunta o seguinte: terminou? A gente conseguiu terminar? Deu certo o que a gente estava fazendo? É aqui, ó, que a gente vai entregar o projeto e esse projeto vai ser aceite ou não pelo cliente. Então, ó, aceite. Aceite formal, né? É aqui que fala, é aceito, acabou, terminou, é isso mesmo. O cliente recebeu, ficou satisfeito. Só que depois que você passa por todo esse processo, gente, existe uma coisa chamada lição. Por quê? Porque sempre que se faz um projeto, se aprende com ele. Então, aqui no encerramento é que vai estar as lições aprendidas. Inclusive, ó, isso aqui, ó, costuma cair bastante. Aonde é que a lição é aprendida? No encerramento. É aqui que se encerra o contrato. Acabou o contrato, entreguei o que eu tinha que entregar. É aqui, ó, que se arquiva os documentos desse projeto. Perfeito? E o que é que você precisa entender?
Ah, então acontece, esse bagulho aí acontece uma vez só, né? Tipo, primeiro fez a iniciação, depois o planejamento, depois a execução, depois o controle. Não, gente, por quê? É diferente do ciclo. O ciclo, que a gente já falou em outra aula, o projeto atravessa uma única vez. Mas os grupos de processo estão o tempo todo acontecendo. Então, por exemplo, eu posso estar executando algo, tá? Eu posso estar executando algo e, ao mesmo tempo, eu posso estar entregando alguma coisa. Aliás, eu posso estar monitorando alguma coisa. Então, eu posso estar numa fase onde eu inicio algo e, ao mesmo tempo, já estou planejando. Então, esse ciclo se sobrepõe, embora é mais comum você ver como tendo essa repetição nos processos de planejamento, execução e controle. Então, da iniciação, aí fica no planejamento, execução e controle, planejamento, execução e controle, e aí encerramento, certo? Mas entenda, esses ciclos podem se sobrepor, tá? Eles não são, ele não passa uma única vez, porque a gente está falando de grupo de processo. A gente não está falando de ciclo de projeto. Ciclo de projeto passou uma única vez. Grupos de processos são vários processos acontecendo ao mesmo tempo, se sobrepondo ao outro muitas vezes, tá bom? Beleza. Eu só esqueci de te dizer que monitoramento e controle é processo de gestão e encerramento também. O detalhamento sobre o que é processo de gestão, primário, gerencial, você pode ver também aí no nosso material. Vou te mostrar. Bem aqui no final, ó, você encontra, tá, no material, ó, uma tabelinha, tá bom? E aí te fala o que é e te fala do lado, né, o que é e tal, para você aprender. Lembrando que tem exercícios, lembrando que também tem o gabarito desses exercícios de concurso que caíram. Se você quiser, é só entrar no ADM Academy, faça parte, o link tá aí abaixo. Vem estudar comigo na minha plataforma, vem ser meu aluno na minha plataforma de membros, você vai gostar. A gente se vê na próxima.